noite, bem-vindo a mais um podcast do Ligo Flow. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas super especiais, a Nayumi e a Bela, que já é a nossa psicóloga, veterana do Flow, né? É muito bom ter você de novo aqui com a gente, Bela. Obrigada, Nayumi. Prazer te conhecer. Prazer. E eu quero que vocês se apresentem um pouco, falem um pouco de vocês e que vocês curtam muito o nosso podcast de hoje, curtam o nosso canal e vamos aqui com todo mundo, certo? Vamos lá. Eu já sou veterana mesmo, né? Bom, eu sou Isabela Lobo, sou psicóloga clínica. Agora escritora também, essa é a grande novidade do momento. Legal, muito legal. Já vamos ter que marcar os próximos. É verdade. Vamos ter que trazer os lançamentos. E vamos falar dos livros. Exatamente. Eu sou psicóloga clínica há mais de 10 anos. Eu trabalho com adultos e trabalho muitos temas de maternidade depois que eu me tornei mãe das minhas duas florzinhas maravilhosas, queridas, cheirosas, inteligentes, tudo isso que mulheres são. Então eu falo muito sobre maternidade, falo sobre criação de filhos, falo muito sobre psicologia. Eu sou Nayumi Goldoni, amiga da Bela, maravilhosa. Ela falou tudo que ela é, realmente. Eu sou mãe, eu já começo como mãe, né? Eu falo de família, de maternidade nas redes sociais há faz 9 anos. E sou mãe, então, da Maeli, que tá com 8, Mavi, que tá com 5, e agora o Laio, de 9 meses. E esse universo me pegou como um todo. Amo trazer isso para as redes sociais, trazer uma pegada real para o meu público. E sou atriz, trabalhei em uma novela infantil há alguns anos, Chiquitita, sou muito conhecida ainda como Gabi de Chiquitita. E hoje em dia eu tenho também esse público que assistia Chiquititas e hoje tem filhos, então é bacana que vai unindo as coisas. Escrevi um livro também, Mudança de Rota, que fala sobre a mudança ali da nossa vida, muitas vezes quando a gente se torna mãe, ou não só quando a gente se torna mãe, mas é o que eu trago no livro, essa mudança que aconteceu muito forte na minha vida. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Legal, nós que estamos, né? Mais ainda porque a Bela trouxe uma amiga e a gente adora a Bela e sabia que ia trazer uma pessoa incrível. E a gente sempre fala aqui para as pessoas que nos assistem, e assim, a gente tem sido cada vez, não é mais criterioso, não que a gente nunca tenha, a gente sempre foi criterioso, mas é importante a gente trazer pessoas que acrescentem para quem está ouvindo. Porque às vezes a gente está no carro, a gente está num dia ruim. Quantas vezes a gente já colocou um momento ali, uma parte de um podcast ou de alguma coisa que a gente ouve que salva nosso dia, né? Então, acho que a gente está aqui para compartilhar e falar de maternidade e recalcular rota. Eu ia falar isso. É algo que eu acho que muitas pessoas estão vivendo. Eu estava comentando com elas aqui que eu vim numa loucura aqui e pensando na sinopse do teu livro, eu falei, gente, eu estou nesse momento, não por conta da maternidade, mas, na verdade, quem quer sempre evoluir e mudar, que a gente vai falar muito sobre isso, está sempre, em algum momento, recalculando a rota, né? E abrindo aqui, com minha parceira André, que gosto muito a gente adora fazer podcast junta. Eu gostaria de fazer com as 4, né? Mas está cada vez mais difícil, porque tem vindo muitas pessoas e tem sido muito legal também. Falando um pouquinho sobre o livro, você, Nayumi, fala muito sobre recalcular a rota. Eu acho que isso vai ficar muito na minha cabeça, esse recalcular a rota. A gente fala de mudança, mas a forma foi legal. E aí, começando com você, eu acho que a Bela, com certeza, tem algo para acrescentar aqui sobre isso. Quando foi a sua primeira grande, sei lá, recalculagem de rota? Quando você recalculou pela primeira vez a sua rota de uma forma impactante? Eu acho que, Bela, para você também essa pergunta depois. Foi esse o estalo que a maternidade me trouxe. Eu, como disse, estava trabalhando como atriz há alguns anos, fiz uma novela de muito sucesso, um contrato mais longo, estava super bem. E logo depois engravidei e estava ferrada de grana, aquele momento, porque o pessoal vê a profissão como ator como, nossa, é glamour porque você é visto, você tem visibilidade, mas é uma profissão super instável. Então agora você tem contrato, daqui a pouco você não tem, e assim, entre contratos, às vezes é 2 anos, então você lembra, e tal atriz global, ela fez uma novela às vezes há 4, 5 anos, e a gente ainda tem aquele registro, mas não necessariamente ela está naquele momento de auge. Então, grávida, momento financeiro péssimo. Olhei pro meu marido e falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu só sei ser atriz, eu amo ser atriz, e como que a gente vai fazer tudo isso? Vamos dar um jeito. E quando ela nasceu, quando eu engravidei, eu falava, não, com 3 meses eu vou voltar. Eu tava falando pra Bela isso agora recentemente. Eu quero voltar com 3 meses, eu quero voltar a atuar. E aí, com aquele bebezinho no colo, mamando, precisando de mim, não dormia bem, eu falei, gente, como que eu vou largar ela em casa e vou ir para um estúdio para voltar meia-noite, 1 da manhã? A gente nunca tem um horário fixo, a escala é maluco. Eu falei, não quero fazer alguma outra coisa e preciso me virar.
E aí eu fui buscar outras formas para poder estar próxima da minha filha e sustentar aquela criança, sustentar essa família. E aí veio a grande mudança de achar quais eram as minhas habilidades, o que me incomodava na outra profissão, tipo, não vou ter o meu tempo à minha disposição. Então, se eu posso fazer alguma coisa de casa, eu sou super comunicativa, o que eu posso fazer? Eu tenho um público. E aí foi quando eu criei o canal no YouTube, quando eu comecei a falar sobre maternidade, que era um assunto que estava super fervilhando em mim, e eu gosto de fundo no que eu estou vivendo. Então eu trazia muita informação, cada semana, cada coisa eu vim trazendo, e isso começou a virar aos poucos, não é instantâneo, mas começou a virar a fonte de renda principal em casa. Foi uma transformação que veio por primeiro uma necessidade. Sim. E um descontentamento com aquele caminho, tipo, que eu precisaria me afastar, que eu precisaria... Teve uma fase em que eu fui chamada para fazer uma novela no Rio, e ela tinha 1 ano, mais ou menos, e era desesperador para mim, porque eu chegava lá, gravava, já ia direto lá para perguntar, gente, já sei o roteiro de amanhã e depois de amanhã. Eu não gravo, se eu não gravar, eu ia direto para a rodoviária, pegava um ônibus para chegar no mesmo dia em São Paulo para estar com meu neném. Então eu ficava nesse vai e volta, eu falei, não é isso que eu quero nesse momento. Amo atuar, mas foi uma grande recalculada aí. Uma mudança legal. Bem bacana. Você falou um pouco agora sobre, eu recalculei a rota porque eu precisava sustentar a família, criar minha filha, mas aí você depois complementou o que eu ia falar, e também viver um propósito, né? Sim. Porque a gente, isso é engraçado, quando eu não sou mãe, por isso que a gente estava conversando aqui, mas eu vejo que as mães, vinha a gente em terceiro, quarto lugar, né? E você falou, mas muito legal a sua história. Eu acho que hoje também a gente pode recalcular a rota mais vezes, né? Acho que isso é muito importante. Você sabe... Desculpa, pode falar, Bela. Não, eu ia falar que essa parte da maternidade mexe muito, mas quando eu penso, por exemplo, nas minhas mudanças, ela vem muito pensando em mim como exemplo para as filhas, sim. Mas não sei, acho que é só se olha por outro ângulo, que eu fico pensando, né, agora que eu me tornei também escritora além de psicóloga, eu nunca tive uma mudança de carreira muito intensa, porque eu tive a boa sorte de escolher uma profissão que fez muito sentido, com muito propósito, desde muito cedo, e nunca mudei, e espero que nunca mude, porque eu gosto muito, muito, muito de ser psicóloga, e se encaixou bem na vida que eu tenho, com as meninas, com meu marido, com tudo. Mas, então, eu sigo na clínica desde o day one, ali, né? Desde o momento que eu falei, bom, agora eu tô aqui com meu diploma, o que eu vou fazer? Eu vou atender. Eu amo atender, eu vou começar a atender. Então, eu venho numa sequência ali de mais de 10 anos atendendo no consultório, e agora, recentemente, me tornei escritora. E aí falo, né... Por quê? Mas o que eu senti foi que eu precisava tanto, era algo tão meu, porque eu me organizo através da escrita. Então eu termino, imagina, eu atendo uma média de 6 a 8 pacientes por dia. Então quando termina, às vezes eu tô com tanta ideia, com tantos pensamentos, com tantos insights ali que eu falo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu pego, vou no bloco de notas, pego ali meu caderninho, começo a escrever. Eu falei, não, eu tô precisando escrever, eu tô precisando passar um pouquinho além dessas reflexões todas. E o doutorado, né, eu fiz doutorado ali na USP, mas não supre, porque é uma linguagem tão fria. A da escrita, eu falei, não, eu preciso de mais. Eu preciso fazer mais por mim, preciso fazer mais pelos outros, e assim a escrita entrou. Eu acho que essa é a grande mudança. Não, e além da grande mudança, né, vamos falar um pouco também, você contando, eu tenho que me reinventar, você se reinventou, mas, gente, olha a coragem que a mulher tem que ter para fazer isso. Dá medo. Não é? Dá medo, e a gente precisa... O medo é a primeira coisa. Você com filho pequeno, o que eu vou fazer? Porque a gente precisa de uma fonte de renda, a vida, né? Continua, a mulher, ela tem... E eu acho positiva essa coragem da mulher pensar e ser independente, mesmo estar ali com a tua família, mas poder ter um filho, ser independente daquilo. Eu por muitos anos me culpei de trabalhar muito e ter a Mayumi tão pequenininha, né? Eu já contei isso em outras vezes, e hoje eu falo, meu Deus, como valeu a pena, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa coragem, que vem o medo, mas a coragem ao mesmo tempo para mudar, porque muitas mulheres de casa, eu tenho certeza, que têm muita vontade de dar um passo numa mudança assim. Eu dei profissionalmente, mas a minha filha já é moça. Mas para vocês que têm filho pequeno, né, gente? E que, se tornando escritora, você mantendo o teu canal há 10 anos, com 3 filhos, sim, um bebê, né?
E o medo, eu lembro, no meu caso, tem a exposição ainda, né? Quando eu já iria começar, meu marido foi um grande impulsionador. Eu falava, eu quero criar um canal no YouTube, mas será? E do que eu vou falar? E será que vão gostar? E o pessoal, na época, principalmente das artes, criticava muito quem ia para redes sociais, porque ainda tinha um preconceito, vai virar blogueira. E eu queria trazer conteúdo real. Hoje é uma coisa que eu repito muito para as pessoas, sobre o que vão falar. Então, vão falar, talvez falem, talvez critiquem, vão mandar lá no grupo de conhecidos. E isso vai tomar o quê? 10 minutos da vida deles? Não vai impactar. Eles não estão preocupados com você, ninguém está preocupado com você. Você tem que preocupar com a sua vida, se preocupar. Então, se você tem algo a trazer, se você quer fazer alguma coisa, é você que tem que focar. Vão falar, mas na real, isso não vai te impactar. Deixa eles com a vida deles, vão falar um pouquinho, acabou. A sua vida segue. Então, você tome as rédeas da sua vida. Então, o medo veio, ele falou, cara, é hoje que você vai gravar o primeiro vídeo do canal, a gente vai fazer de qualquer jeito, vamos começar. O que importa é você destravar. E foi a melhor coisa, assim, eu entendi que realmente, vamos lá, eu vou começar. E a partir daí a gente vai entendendo o que eu gosto, como que a gente pode melhorar, como fazer. E no meu caso, eu não tinha muita alternativa no sentido assim, tem medo. Pode dar errado, é o medo que muitas pessoas têm. Como é que eu vou mudar, por exemplo, no seu caso, recalcular a sua rota, mudar de emprego e se não der certo? Eu já estava ali no buraquinho, então dali não tinha para onde ir. Eu ia achar algum outro caminho, se não desse certo, eu simplesmente ia para outro. Eu acho que é isso, né? A gente sempre acha que o tempo, eu tô velha para isso, talvez. Não existe isso, não existe. A gente tem muito tempo e as coisas acontecem, mas a gente precisa do movimento. Perfeito. Eu acho que o principal medo que a gente tem que ter é o medo de não ser feliz. Eu acho que isso, sim, devia ser o grande medo que tivesse ali por trás, na frente da gente. Mas só falando algo sobre a Nay e... colocando um pouquinho de flor, porque é minha amiga, eu sou muito fã. Mas eu acho que dentro do mundo de internet, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente segue. E eu sigo poucas pessoas, mas as pessoas que eu sigo são muito bem selecionadas, porque todas elas vão impactar, são de fato ali influenciadores. E a Nay é uma dessas poucas pessoas, tem 2 mães que eu olho e que eu coloco ali como pessoas que eu me inspiro. E a Nay é uma delas, principalmente porque é muita verdade. Ela coloca não um mundo perfeito ou um mundo como ele deveria ser, mas um mundo sincero, um mundo real. E isso faz muita diferença no nosso dia, quando a gente recebe uma dica, quando a gente vê ela conquistando alguma coisa, quando a gente vê ela falando sobre alguma falha. Então, eu me inspiro muito no conteúdo, eu fico muito feliz por essa mudança quando ela aconteceu, porque eu acho que ela impacta muitas pessoas. E as mães hoje... Bom, eu sou mãe há 21 anos, né? Minha filha já tá moça, e eu me lembro que quando eu me tornei mãe, eu tinha tanta preocupação com o trabalho que eu não curti minha gravidez, eu não curti o início da Mayumi piquitita, sabe? Porque a minha preocupação era o trabalho. E eu pensei várias vezes assim, eu acho que eu queria não precisar trabalhar mais. Óbvio que a gente vai amadurecendo e vendo, não, você é mãe, mas você também pode ser uma mulher empreendedora, você pode sim trabalhar e dar conta, porque o trabalho também te traz felicidade. Sim, de você estar ali, você impactando várias vidas, e você também, né, Bela? Sim. Vocês duas são mulheres, mães fantásticas, né? Eu não acompanho você, vou estar acompanhando agora, mas a Bela já há bastante tempo, e vocês passam coragem para as outras mães, que tem muitas mães assim, que elas estão ali, será que eu posso mudar? Agora eu me tornei mãe, até se vitimiza, né? Eu acho que eu não consigo mais ir para uma coisa melhor. Tá bom aqui onde eu tô. E não, acho que a mulher ela tem que ouvir mães e mulheres como vocês para elas se tornarem fortes, porque há 21 anos eu não tinha isso. Não existia essa para eu me inspirar. Não tinha, e faz gente. muita diferença. Uma das coisas que eu ouço, e tenho certeza que a Nay ouve muito também, muito mais, né, pela quantidade de pessoas que ela acaba tocando, que é, nossa, você falou comigo, é exatamente isso que eu tava sentindo, nossa, eu tava com esse mesmo medo, isso vai acontecer mesmo. Ontem mesmo eu tava conversando com uma conhecida, e ela tá sofrendo muito na época do desmame. E ela falou assim, Isabela,
eu tô pensando como é que vai ser. Eu falei, eu sei o que você tá sentindo. A gente tem a sensação de que não vai dar conta, porque é o único contato que você tem com o teu filho é aquele, né? Você acalma ele com o peito, você faz ele rir com o peito, você chega e ele quer peito, você faz ele com o peito, ele caiu, começou a chorar, você dá o peito. E parece que você não vai dar conta sem o peito. Ela falou, é isso que eu tô sentindo. Eu sinto que eu não vou saber ser mãe sem o meu peito. Então, quando a gente verbaliza isso, né, nas nossas redes, elas falam, bom, tem o dia de amanhã e eu vou dar conta. E é desesperador, mas vai dar conta. É que a gente não enxerga, eu tenho falado muito sobre isso, acho que já é o terceiro podcast que eu falo, eu gravei um vídeo sobre isso, a gente não... A maturidade traz isso, você vê, enxergar o dia de amanhã. A gente passa alguns desesperos durante o dia, que no dia de amanhã, acho que no dia seguinte, eu acho que eles diminuem, às vezes não tanto, às vezes demora algumas semanas, alguns dias, tudo depende do desafio, mas a gente não pode se deixar tomar pelo desespero. Eu acho que quando a gente está, inclusive, quando a gente decide fazer uma mudança, ainda mais pessoas que não têm coragem de mudar, aquele lugarzinho ali tá bom para mim, porque a pessoa tá tudo bem se ela não quiser mudar. E a vida, é muito pior muitas vezes, no seu caso, foi a vida te empurrou para uma mudança, foi preciso, né? O que acontece? A gente pode vir o desespero, pode vir mil sentimentos, e diante de um desafio muito grande que você tem que mudar, de repente, ou uma separação, ou uma perda de alguém querido, ou você perde um trabalho e você não tem renda, o que você faz? E é duro, mas é que eu tenho aprendido muito isso, às vezes no momento difícil que você tem que usar aquela mola ali do fundo para você se impulsionar. Eu acho que geralmente isso acontece. A gente Você não tem outra solução. Exato. Inclusive, assim, eu vou trazer para a maternidade, que é o que eu vivo e eu recebo muitos relatos. Nossa, eu vou ter mais um filho agora, financeiramente, é uma coisa que abala muito a gente. Nossa, mais um filho, ou um filho, não estava preparado. Gente, agora você não tem outra escapatória, você vai ter que fazer acontecer. E aí é a mola que te impulsiona, Exato. É a necessidade que faz as coisas acontecerem. E eu digo assim, a prosperidade chegou para mim de uma forma muito maior com os filhos. Porque assim, não tem, tô cansada, mas gente, vamos lá que a roda tem que girar. A gente faz acontecer. E a necessidade, como você falou, não importa qual é o caso que a pessoa está passando, se ela está num momento muito difícil, isso pode ser o que vai impulsionar para e muitas vezes, no caso de vocês, a Lívia fala muito sobre isso, e os filhos são a grande mola propulsora por eles. E aí com isso talvez vocês conseguem realizar muitas coisas, né? Exato. O filho e as mães. Tem uma história que eu conto que é real. Eu tava ali com uma bebê de 15 dias e a minha mãe veio passar um mês comigo aqui em São Paulo. E a minha mãe, ela não é muito fofinha, assim, sabe? E aí, eu com 15 dias, você não quer se mexer, né? Você não consegue tomar banho, você não consegue escovar o dente, você também nem sequer quer, porque não é a tua prioridade ali. E a minha mãe pegou e falou assim, Isabela, vai dar uma volta com a Maia. Vai dar uma volta na rua, vai ver o sol. Aí eu falei, não, mãe, eu não quero, tá ótimo aqui. Vai, Maia. Bela, vai lá. Você precisa ver o sol. Eu falei, mãe, eu não quero. Tá confortável aqui, eu tô muito confortável nessas 4 paredes e neste moletom. Aí ela foi insistindo, vai lá. Bom, mãe, né? Mãe manda, a gente faz. Aí eu peguei aquele carrinho, que eu não sei porque a gente compra carrinho tão grande no primeiro filho. Fui lá no elevador do meu prédio, que é mínimo. Aí, segura a porta, entra no elevador, não fecha a porta, você não sabe o que fazer, fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí, bom, depois desse caos do elevador, passei ali pelo meu prédio, ainda tinha aquela gaiola. Gaiola de pedestre e gaiola de carro. Eu não sei por que eu não pensei no carro, eu fui pelo pedestre ali. E aí, como é que faz na gaiola, né? Segura a porta para conseguir passar, enfim, caos total. Passaram tudo isso, xingando a minha mãe em todos os idiomas possíveis. Cheguei e vi o sol. E foi maravilhoso. Eu dei a volta ali. Enquanto eu dava a volta no meu quarteirão, eu falei, bom, eu sou psicóloga, né? Eu sei que a minha mãe estava querendo me falar. Ela podia ter ido comigo, ela podia ter segurado a porta, mas ela queria que eu vivisse aquele caos. Porque quando a gente vive o caos, a gente descobre que a gente consegue sair do caos, que a gente dá um jeito. É isso. E ali aquilo foi tão importante, aquilo sem dúvida foi uma grande mola para mim, que falava, bom, na maternidade, no que quer que seja,
a gente dá um jeito, a gente faz a coisa acontecer. Olha, entre o caos que você estava vivendo e a ordem, que é você ficar quentinha ali em casa com a sua filha, vem o flow, que foi ver o sol. Foi enxergar, isso, né? maravilhoso. Que entre o caos e a ordem existe o flow, a gente fala muito isso. É verdade. Verdade. E você sabe que é uma das coisas que eu mais ouço. Nossa, Isabela, você é muito guerreira. Eu falo, gente, isso não é nada de guerreiro. É porque o caos é gostoso. Você descobre, você vai além, você ganha uma força. E eu tenho certeza que eu sou muito mais forte do que a grande maioria, porque enfrenta o caos. Você fala, bom, eu vou pegar um voo sozinha, eu vou fazer as coisas sozinha, eu vou passar um final de semana sozinha, um mês sozinha com a criança que for, com as 2 crianças, com as 3 crianças. E a gente vai fazer acontecer, e a gente vai trabalhar e cuidar de criança, e fazer aqui um podcast no Flow, e a gente dá conta. Porque a gente sabe o que é o caos. Ó, eu acho que nessa linha, eu vou perguntar para vocês as duas, com certeza, você como psicóloga, você com toda a experiência que você traz aqui pra gente, quando a gente entende, quando a pessoa, é um conselho, na verdade, uma dica, acho que cada um tem uma experiência para isso, mas quando você entende que você deve deixar de persistir e mudar a rota, entre persistir e insistir no caminho, ou você recalcular essa rota, qual o momento que a gente deve entender, não, agora está na hora de mudar, não dá mais? Eu acredito quando você tem um incômodo muito grande, tem uma sensação de infelicidade, uma coisa que você não está mais motivado, que você está incomodado. Isso, para mim, é um sinal muito forte de que alguma mudança tem que acontecer. Não precisa ser uma mudança drástica, né? Tipo, nossa, eu vou mudar necessariamente de carreira. Mas algo precisa acontecer, porque como tá, vai te trazer uma depressão, vai fazer com que você acabe trazendo mais infelicidade em outros ramos, em outros pontos da sua vida. Então, se tem um incômodo muito grande, alguma mudança você vai ter que fazer. E às vezes essa mudança meio drástica, ela é mais rápida, né? Ela faz com que você mude muito, no meu caso, vou ser mais objetiva. Se eu achasse um outro meio de trabalhar, então não vou focar agora mais em trabalhar como atriz, vou começar a focar meus esforços em produzir conteúdo, e a partir do momento em que eu botei uma lente de aumento ali, eu comecei a fazer as coisas acontecerem e a felicidade começou a vir como uma motivadora. Eu falei, cara, comecei, vamos lá, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender? Eu não sabia editar um vídeo, eu não tinha câmera, eu usei um celular quebrado, com a tela, tava um caos, eu falei, bem, é o que eu tenho nesse momento, o segundo vídeo já foi com outra câmera, o quinto já foi com outra, porque aí eu comecei a entender, o pessoal gostou, se eu melhorar isso, mas é uma motivação, você começar a dar os primeiros passos já muda a sua energia. Então, acho que o descontentamento é um sinal forte. Legal. Só antes de você falar, Bela, tem um ponto que aí não é nem uma provocação, não, uma dúvida minha mesmo, que eu acho que é de cada um. O ser humano é muito mais insatisfeito do que satisfeito. Então, às vezes, a gente tem aquele medo da mudança, por mais que tenha um descontentamento que acontece, mas nem... Às vezes é muito de você aceitar aquele momento ali que existe, não necessariamente você mudar sempre. Então, muitas vezes eu penso, gente, será que esse momento, esse incômodo meu, é porque eu preciso fazer uma grande mudança, ou será que é porque eu tenho que parar de reclamar, aceitar mais, ser mais feliz, porque se eu mudar amanhã eu vou estar reclamando também. Então, a gente precisa... o equilíbrio. Ter esse equilíbrio, né? Então, isso é super importante. E outra coisa também é que uma pessoa muito querida, inclusive, que é uma das proprietárias desse podcast aqui, a Renata, né? Ela falou pra mim que quando a gente tá com aquele incômodo, vê se faz sentido, meninas, antes de você falar, Bela, aquele incômodozinho, que não é aquele incômodo desesperador, muitas vezes é aquele incômodo que fica ali, ó, ele começa a ficar daquele jeito, janeiro, fevereiro, março, abril, 1 ano, 2 anos, mas tá te consumindo aos poucos, é um incômodo de alguma coisa que você sabe que tem que fazer, mas não tem coragem. Ele é constante, também é um sinal. Com certeza. Não necessariamente só o desespero. Com certeza. Com certeza. Bom, eu passo das palavras às minhas. Acho que a infelicidade ali, o descontentamento é um belo sinal. E ali aquele checklist ali que nunca se resolve, sem dúvida, também. Mas o que você traz é muito uma doença da sociedade contemporânea, que é até a questão do desejo, né? A gente deseja o que nos falta. Isso é totalmente filosófico, inclusive. Se eu tivesse, isso não seria um desejo, porque não seria uma falta. Então, né? Se eu não tenho dinheiro, eu corto do dinheiro. A partir do momento que eu tenho dinheiro, isso não é mais uma falta minha, enfim, e por aí vai. E a grande questão, e aqui o que traz o contentamento, né, a felicidade, é continuar desejando aquilo que eu tenho.
que é um grande desafio. Então, quando você fala, nossa, mas se eu tô pensando o tempo todo naquilo, bom, isso aqui é uma falta, isso aqui eu preciso conquistar, eu preciso fazer, eu preciso resolver. Né? E aqui eu acho, pegando aquele podcast que a gente gravou ali sobre Divertidamente, que a inveja, ela é fundamental nesse conhecimento. Tirando a inveja do campo religioso, mas trazendo a inveja para o campo real, invejosa, 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 somos todos, todos os seres humanos têm inveja, é pensar, bom, eu tô com inveja que a Nayumi, ela é muito famosa. Bom, se eu tô com inveja dela ser muito famosa, talvez isso seja uma falta minha. Senão, isso não me incomodaria. Então, o que eu posso fazer diante disso? Nem é uma questão, né? Mas se fosse, né? Então, eu preciso me divulgar mais, eu preciso fazer por onde, eu preciso virar palestrante, eu preciso me divulgar, aparecer. Porque isso aqui tá me doendo. Se eu vivo pensando, eu olho pra Nayumi e me veio esse pensamento, a minha inveja tá aqui. Eu preciso resolver esse ponto que me falta. E aqui cada um resolve as suas questões faltantes. Senão... Faltantes. Acho que o que incomoda? O incômodo. O incômodo. O incômodo. E o equilíbrio, essa coisa do equilíbrio que você falou, e você falou exatamente algo que eu acho que casou com a questão do equilíbrio. A gente está sempre buscando o que falta na gente. A gente aqui no Flow está sempre buscando mais também. A gente quer crescer, impactar mais pessoas, etc e tal, mas... E o que eu já tenho? Em algum momento eu também tenho que... Eu sei que, gratidão está clichê. Não. Acho que as pessoas só falam gratidão da boca para fora, mas de fato eu estou feliz com o que eu tenho também. Não dá para a gente só olhar para frente e ficar insatisfeito o tempo todo. Então, isso é um equilíbrio, né? A gente não pode esquecer, né? E é um exercício isso. Eu ia falar isso, que é mais um exercício do que até às vezes um equilíbrio, né? Porque você se cobra o tempo... Você, ao mesmo tempo que você diz eu estou feliz com o que eu tenho, você já está pensando no que eu não tenho e que eu quero e que eu desejo ter. Então, em termos filosóficos, esse é o pensamento platônico, né? É o amor platônico, é a necessidade platônica, que é desejar o que eu não tenho. Exatamente. E aí, quando você tem, você precisa de um novo desejo, uma nova falta, e você fica em busca disso. E eu acho que quando a gente fala muito, eu vivi muito na minha época, quando eu tive a Mayumi, momentos de muita tristeza, de não enxergar uma capacidade em mim de fazer algo melhor, sabe? Eu acho que eu estava numa fase tão difícil da minha carreira, mas feliz por ser mãe, né? Aí vem o medo maior, né? Porque e agora o dinheiro, como criar um filho? Porque quando você vira mãe, a preocupação é a instabilidade. Como você falou, tenho dinheiro, não tenho dinheiro, o medo. Muitas vezes eu não conseguia nem achar qual era o meu propósito. Eu não sabia assim, gente, o que eu vou ser? O que eu quero fazer? Ao mesmo tempo que eu estava ali feliz com ela, eu ficava pensando lá na frente, o que eu de fato estou buscando para mim. Eu acredito que hoje muitas mulheres, elas se sentem assim quando elas... Acho que a Nayumi, você pode falar muito melhor do que eu, né? Eu estou falando de mim, da minha insegurança como mãe e o que eu vou fazer profissionalmente. Então, assim, falando dessa rota, acho que o que vocês poderiam falar um pouco para quem está em casa assistindo a gente, que é mãe, está infeliz, seja ali na tua vida pessoal, profissional, e como que ela pode... O que ela pode fazer de diferente, ou como ela pode ter a coragem, né? Tirar o medo um pouco. Eu, de novo, falando isso, né? E pondo a coragem para que defina um novo propósito para essa mulher. O turbilhão da maternidade, exatamente. Né? Eu acho que a gente focar no que a gente tem de melhor, de qualidades e no que a gente faz que traz um brilho, sabe? Eu tinha muito essa dúvida que eu falava, gente, eu só sei ser atriz. Se eu só sei ser atriz, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho outro caminho. Então eu falava muito pro meu pai, porque lá no Sul, às vezes, as pessoas conhecidas, eu tô meio perdida profissionalmente, eu vou ir trabalhar em loja por um tempo, vou ver se eu gosto de vendas. Só que eu tenho zero habilidades para venda. Eu falei, gente, isso não vai dar certo, isso não é o caminho, mas será que eu sigo esse caminho e tento me encontrar? Mas não era. Eu vi que a comunicação para mim era importante. O que eu posso trazer de comunicação? E eu gosto do trabalho com telas. Então, assim, eu como atriz trabalhando, seja em novela, ou eu me comunicando com o público dessa forma, eu conseguiria aumentar a minha voz, né? Eu conseguia trazer para mais pessoas as mensagens que eu teria. Eu me encontrei. Então, essa é um dom que eu tenho. Aí eu tenho uma amiga que gosta de cozinhar. E ela gosta de cozinhar para receber amigos.
Basicamente, ela nunca teve o propósito, a vontade de fazer alguma... Mas ela começou a fazer isso, ela acabou criando um canal de receitas e cresceu, e hoje é uma grande influenciadora que traz receitas. Então, 2 exemplos do meu meio, mas assim, entender alguma aptidão sua, alguma habilidade específica e alguma coisa que te move, que é assim que você gosta de fazer, eu acho que é o caminho de você ir buscando novas oportunidades, novos espaços, quando você vai fazer essa mudança. Acho que... A minha resposta vai ser puxando muita sardinha para o meu lado, mas o autoconhecimento, ele é fundamental, sempre e para sempre. Então, você saber quem você é, o que você gosta, o que você deseja, quais são os teus sonhos, não tem nada mais libertador do que isso. Então, penso aqui na minha própria maternidade, mas quando eu engravidei, durante a gravidez eu já comprei inclusive o carrinho de vocês, que era um carrinho de corrida. Eu falei, eu amo correr, eu corro há 18 anos da minha vida, amo correr. Então, eu tenho certeza que eu vou continuar correndo durante a maternidade, depois da maternidade, né, quando as crianças já forem maiores, porque isso diz quem eu sou. Eu amo atender, eu voltei a atender com 28 dias de nascimento da minha filha, da primeira, da segunda foram 15 dias. E aí eu tive nessa parte, né, a grande sorte, só por isso, tá, gente? De ter tido filho na pandemia, então eu vivi essa realidade de ser home office, mudei totalmente, né, minha vida por causa da pandemia e continuou nessa mudança. Então, com 28 dias, eu estava dentro de casa, falei, um paciente me ligou e falou, Isabela, 1000 desculpas por te ligar, mas eu tô desesperada. Eu falei, eu tô desesperada. Eu falei sem pensamento, né? Eu tô desesperada, eu preciso atender, eu preciso voltar a ser eu. Vamos nos salvar aqui. Não falei isso pra ele, mas sem dúvida foi exatamente o que eu pensei, porque isso faz parte de quem eu sou, isso me dá vida. Autoconhecimento maravilhoso. E eu voltei a atender com 28 dias, voltei a atender 2 pacientes, que daí eu atendia à noite quando a bebê dormia. E depois eu fui, né, quando vai espaçando ali as mamadas, dei bastante tempo, né, amamentei por muito tempo, então eu aproveitava ali o tempo, organizava, tive ajuda, porque eu precisava atender. Atender me faz feliz, eu amo. É a minha profissão, é meu ganha-pão e é um prazer imenso. Então, tanto os atendimentos quanto a corrida, eu sabia que isso dizia sobre mim. E continuo lá, continuo agora, nunca parei, espero nunca parar, porque de fato isso me faz feliz. Acho que isso requer também, não sei, mas talvez um grande esforço da mulher, muitas vezes, quando ela, se ela for possível, né, que às vezes ela não tem aquela rede de apoio, mas quando ela tem um filho, né, que ela está na maternidade, acho que muitas mulheres, eu já ouvi, querem se entregar para aquela criança de um jeito e acabam esquecendo. Isso acontece com muitas mães, esquecem de si, né? Então, é o esforço de não esquecer que você vai precisar fazer algo por você e que vai doer no começo, mas que lá na frente você vai agradecer por não ter parado, né? E eu até jogo até pro filho, o quanto a criança, o adolescente, o adulto que vai se tornar, ele também precisa saber que a mãe não depende dele para ser feliz, porque senão cria uma ligação muito simbiótica e que peso que fica nessas crianças, né? Você é a minha felicidade, você é tudo pra mim. Pra mim isso foi, assim, muito importante. Eu tinha na minha mente, eu preciso manter minhas amizades, eu preciso saber coisas que eu gosto de fazer, eu quero manter o meu trabalho de alguma forma, porque eu quero ser eu quero amar as minhas filhas e ficar feliz com a vida que elas vão escolher ter, e não ficar tipo, não, fica aqui, eu só tenho a você. E eu vejo que, infelizmente, muitas mães não conseguem lidar com isso e vivem só pro filho. E nisso o filho também perde. Então, se você ama tanto, você também tem que se amar e se dedicar tempo a você. E eles admiram isso também, né? É um exemplo. É um exemplo. Eu vou pegar esse gancho, porque quando... Eu acho que eu nunca falei isso aqui, e é bacana dividir com as mães que estão em casa. Você falou 2 vezes estou em casa, nem sempre estou em casa. Né? Elas podem estar em vários lugares. Estão dirigindo, estão para o trabalho, estão na esteira, correndo, né, Bela? Primeiro que quando eu tive a Mayumi, como eu falei, que eu não sabia para que lado eu ia, mas o que me incentivou muito é assim, eu tenho que trabalhar, ela depende de mim, né, que é isso que vem da mãe, né? Tenho que pensar na minha carreira, o que eu gosto de fazer para eu continuar aqui no meu propósito. Eu acho que eu fiz isso com tanto afinco, gente, tanto afinco, que eu não vi minha filha crescer. Eu não participei de tudo da vida dela. Eu tive um apoio, né, de mãe,
de sogra que criava a Mayumi para mim, para que eu pudesse estar hoje nessa cadeira de executiva que eu tô há muitos anos. E eu nunca me esqueço que na formatura dela, da oitava série, gente, que fala ainda? Agora mudou, mas ela chamaram as meninas, os alunos todos lá no palco, e eles ganharam uma rosa. Quando ela desceu para entregar a rosa, tinha eu, minha mãe e a avó materna. Ela olhou e fez: mãe, eu não posso dar só para você, porque elas também são minha mãe. Eu fiz assim: filha, maravilhoso, perfeito, é isso. Eu sou sua mãe e elas também, porque elas é que nos ajudam, né? E aí eu super entendi, né? Fiz um papel ali de que é isso, você tá certa, mas por dentro, gente, eu morri, juro. Eu chorei tanto depois que eu pensava assim: gente, eu não criei minha filha. Ela nem me enxerga como mãe. Isso ficou muito tempo na minha cabeça. Passados os anos, né? E ela agora, né? Onde é que ela tá mesmo? Uma moça, Onde né? é que ela tá Nos mesmo? Estados Unidos, fazendo há 4 o quê? anos, né? Lá na universidade. Será que ela não enxerga essa mãe? Não ela enxergou a virou vida para toda? mim, né? É tão bom falar isso, porque ela virou para mim e fez assim: mãe, se não fosse toda a tua dedicação e teu esforço de trabalho, né, gente? Porque para ela estar onde ela está, ela tem que ter o financeiro, né? Ela falou: eu nunca estaria aqui. E se não fosse o teu exemplo de mãe, de fortaleza, de trabalho, né? Porque eu sempre fui muito neurótica, Caxias mesmo no trabalho. Quem convive comigo sabe, horas assim, por amor, porque eu sempre gostei do que eu faço. E ela olha desse jeito para mim. A mãe que sempre trabalhou muito, mas que pôde dar para ela esse momento que ela está. E hoje ela conta isso, como ela pega isso como exemplo para o que ela quer, de trabalho, de degraus que ela quer subir para se tornar uma pessoa assim. Olha, gente, é muito legal dar esse testemunho, porque é difícil a mãe conseguir separar isso, né, e tirar. Eu quase morri quando Mayumi foi estudar fora. Eu contava os dias para ela voltar, que era 1 ano, e ela não voltou. Se passaram 4. Só que a felicidade dela é a minha felicidade. Então, assim, ela tá tão feliz que eu tô feliz. E eu vejo e eu me realizo em muitas coisas dela como ela se realiza em mim. Então, assim, é um testemunho para dar com ela com 21 anos, né? E tudo que eu passei, né? Então, esse equilíbrio de trabalho e vida pessoal é muito difícil de achar. Muitas vezes, eu vejo, às vezes, as minhas filhas falam: mãe, mas você trabalha demais, para. E eu me culpo, eu penso: gente, eu queria parar, sentar, brincar. Eu não sou a mãe que curte brincar no chão, sentar. Eu não sou. Eu gosto de ler o livro, eu gosto de ouvir, de fazer a comidinha para elas, mas o brincar não sou eu. E eu me cobro por isso, que meu marido senta no chão e brinca. E eu falo: eu sou a mãe que não brinca. Será que elas vão ter memórias boas ou é só a mamãe que só trabalha, só trabalha? Ouvir isso para mim é inspirador. Eu penso assim, eu sei que elas sabem que são amadas, ao mesmo tempo, será que elas sabem mesmo que eu tô aqui por elas e que tudo que eu faço é para que elas tenham um futuro melhor, que elas sejam felizes, que a gente proporcione. Ver isso me inspira, que bom saber. E o legal é que você contando, acho que é a segunda vez que você fala essa história aqui. Verdade. Mas, né, que cada vez a gente vai aprendendo uma coisa nova. E você traz algo assim, durante a maternidade toda, na sua jornada, a Mayumi está com 21 anos. Nem sempre a gente vai ter condição de ser aquela mãe, né, ali presente todos os dias. Ainda tem isso também, né? Igual na vida da gente, a gente não consegue estar com a gente mesmo todos os dias, a gente não consegue dar a mesma atenção no casamento, no trabalho. Muitos momentos a gente vai precisar ser ausente para depois ser presente em outras coisas. E acho que esse é um pouco da maternidade real, né? E eu imagino quanto as mães devem sentir culpa por isso. Mas eu só queria fazer esse comentário, que isso me veio assim: nem sempre a gente vai estar ali na estabilidade, né? Também a vida é uma montanha-russa, tudo que a gente vive é uma montanha-russa, nem sempre a gente vai estar daquele mesmo jeito. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu acho que super cabe aqui, porque falando de maternidade, eu comentei com vocês aqui que eu não tenho filhos, e não foi uma coisa que não aconteceu, eu tentei, não, eu não quis. Na realidade, começou muito nova, eu falei assim: não, eu quero
me mudar por esse Brasil todo, crescer profissionalmente, conhecer pessoas novas e tal. E aí, em vez do meu marido, né, a viagem acontecer, né, as mudanças acontecerem por conta do meu marido, foi ao contrário. Eu que fui levando, vamos nessa, vamos aí, fui, morei em vários lugares, eu sempre pensava assim, profissionalmente, não, mais um ano, daqui para o ano que vem eu tenho. Ele queria muito ter filho, ele já tem 2 filhos de outro casamento. No ano que vem eu tenho. Aí eu jogava para frente um ano, e o tempo foi passando, Até eu ouvir da minha médica, eu acho que eu já comentei aqui, Michele, aí ela fez uma volta para me perguntar, eu falei, pergunta o que você quer. Ela, essa é a última chamada, você quer engravidar? E eu tenho certeza que eu não quero, não sofro com isso, não foi só uma decisão profissional, depois eu percebi, era inconsciente, depois eu percebi que foi uma escolha consciente e que eu sou feliz assim. De forma resumida é isso, e ela, quando ela fez essa pergunta, eu pensei mais um pouco, eu falei, posso pensar? Eu já tinha a resposta, mas assim, na hora que ela faz, né, porque a gente biologicamente vai, né, o reloginho ele vai diminuindo. A minha pergunta, como vocês veem, ou se você, as mães, as pessoas, as mulheres que não tiveram filho, na maioria das vezes elas se arrependem, como é que é isso hoje, o que vocês ouvem de relato? Acho que é uma coisa importante perguntar. Eu acho que a Bela talvez saiba um pouco mais disso, mas com o meu público é muito de mães, boa parte é de mães. E quem não é mãe, tem muita gente que fala, cara, eu te sigo porque eu gosto do que você traz, mas eu não quero ser mãe, não tenho nenhum interesse, não tenho vontade, adoro criança, mas legal, vou para casa e descanso. Minha melhor amiga não tem filhos, minha irmã não tem filhos e optaram por não ter, então são pessoas próximas que eu vejo assim escolhas feitas e cabeça tranquila em relação a isso, bem resolvidas. Então, eu acho que se é uma coisa bem resolvida, bem pensada, mas muitas vezes eu acho que a profissão também, isso em outros casos, a profissão vai levando a mulher. Hoje em dia a gente busca muito um sucesso profissional, e isso é maravilhoso, isso é uma conquista. Ao mesmo tempo, o mundo profissional não é pensado no fato que há um relógio biológico, há uma questão biológica que vai chegar a um ponto que não vai ser mais possível. Então, infelizmente, o mercado de trabalho ele não consegue ainda proporcionar à mulher que ela tenha essa tranquilidade de tomar a decisão consciente e tranquila. Geralmente as mulheres de 40, 50 são quando elas estão realmente chegando num patamar muito legal profissional. Então parar antes disso é uma sensação de perda. Eu tive muito medo de engravidar quando eu decidi quero ter filho, porque eu pensei, como que eu vou fazer uma novela grávida? Como que vão me chamar? Eu nunca mais vou trabalhar, não vão mais se interessar por mim, meu corpo vai mudar. Acabou, vai acabar o meu trabalho profissionalmente. Eu tinha muito esse medo, mas me joguei porque eu sonhava em ser mãe. Mas eu tive muito medo, muito medo. E isso muitas mulheres perdem seus empregos, sim, não conseguem se recolocar, então é complicado. Como você vê? No consultório, eu tenho poucas pacientes que optaram por não ter filho, então super decididas. Tem pacientes que, inclusive, eu vejo que de fato ali não tem... É difícil encontrar uma palavra aqui, porque não é aptidão, não é dom, não é instinto, mas não é como se não coubesse na vida delas. Seja por uma questão mesmo de criação, então uma mãe que não foi muito legal, uma experiência que ela fala, não quero repetir isso, não quero ter essa possibilidade, eu não tenho vontade, eu nem gosto de criança. Então muitas pacientes trazem isso. Muitas não, vou falar poucas, acho que trazem muito essa questão da própria mãe e da criação que tiveram. Geralmente uma criação que não foi tão gostosa, então não tiveram esse referencial de mãe. Então essas pacientes não se arrependem. Agora, tenho muitas pacientes, e aí um número bem maior, de pacientes que não conseguiram ter filho ou que deixaram para depois. E esse depois foi um depois que foi tarde demais. Então, não conseguiram, não tinham óvulos ali, foi um relacionamento que terminou, e aí quando começou outro relacionamento já estava numa idade mais avançada. Então, tenho, sim, vários pacientes que se arrependeram disso. Mas eram pacientes que desejavam, sempre quiseram, só foram deixando para depois, e esse depois não chegou e vivem ali essa dor, essa falta. É que isso, olha a resposta de vocês, como se complementa. Tá tudo bem, não quero ter filho, e o arrependimento. E eu costumo dizer assim, no meu caso, não foi exatamente isso, eu não me arrependo, mas hoje, sabendo, por mais que o mercado de trabalho realmente ele ainda não está pronto para isso, mas ele evoluiu muito, e eu vejo muitas mulheres que saem de licença maternidade, tudo bem que é minoria, mas nem existia isso. Na empresa onde eu trabalho, elas voltam promovidas. Isso acontece. A gente já vê casos assim. Então, o que acontece? Existe o meio termo. Eu não acho que o mundo profissional hoje, ele
ele deveria impedir a mulher de ter filho, porque as coisas estão mais propícias. É isso que eu digo para as mulheres. Mas no meu caso não me fez mal. Mas se eu pudesse voltar atrás, talvez eu tivesse tido, porque eu vou falar uma coisa para vocês, falando de maternidade. Eu vejo que as mulheres que são mães, eu vejo pela minha mãe, consegue desenvolver um amor que eu acho que nunca quem é mãe vai conseguir entender, não vai conseguir ser tão altruísta quanto uma mulher que é mãe. Eu vejo muito isso. Posso estar errada, mas eu acho. Porém, tô super bem resolvida também, por isso que é bom esse meio termo para quem ainda pensa nisso, não é um impeditivo no mundo profissional, que você falou. Bom saber. Mas mudou muita coisa. Não sei, eu tenho a sensação, e aqui atendendo muita gente do mundo corporativo, é que esse mudou para uma porcentagem muito pequena. Isso é verdade. Tá? Então, sim, mudou. Mas eu vejo, tenho N casos de paciente minha que foi demitida. Nossa. Grávida, que foi demitida. Não deveria, né? Juridicamente não pode. Né? Não pode, mas foi. Então, na hora que ela foi contar, falou, então a gente já estava ali com a demissão pronta. Então, isso já aconteceu. Já tenho paciente que quando voltou do trabalho foi demitida. Então, da licença maternidade, né? Quando voltou da licença foi demitida. Tenho paciente que aqui é um benefício muito legal e, ao mesmo tempo, é um muito legal que eu questiono ali, que é o congelamento de óvulos, né? Então, algumas empresas dão esse benefício. E eu acho que é assim... É um benefício, porque é muito caro, a gente estava falando disso há pouco, né, Nay? É um benefício que é para... o benefício de congelar óvulos é para pouquíssimas pessoas, porque é caríssimo. Sim, é caríssimo. Então, é para pessoas ricas, e aí você vai congelar óvulo, o ideal é que seja com 30 anos para menos. Então, quem tem dinheiro para congelar óvulos com 30 anos, com 25 anos? Como é que você está pensando sobre isso? Às vezes você está na balada, você não está com nem namorado, você não está com nada, você vai congelar óvulo. Então, enfim, é um benefício que algumas empresas estão dando, mas... Na verdade, o que eu acho que no fundo, que é, não pensa sobre filho, tá bom, queridinha? Não fica ali trabalhando, eu quero que você trabalhe muito porque eu vou te dar isso. E aí a dor que me dá é de pensar que essa mulher poderia ter filho muito mais cedo, mas por uma questão de carreira, porque a empresa não tá dando para ela a segurança de que ela vai ter filho e que eles vão abraçar essa mulher que tem filho, abraçar e perguntar sobre o filho dela. Não. Eles querem que ela tenha filho depois dos 40, depois dos 45. Porque ela tá com o óvulo congelado. Você pode. Você pode. Né? Os seus óvulos estão novinhos ali, tá tudo bem. Bom, talvez ela não queira mais aos 45. Talvez ela não tenha mais vontade. Talvez já tenha passado o time. Né? Enfim. Os óvulos estão ali novinhos, mas a nossa energia não é eu critico a mesma, um pouco né? esse benefício. Não tiraria, porque é caríssimo. Então, uma pessoa que está trabalhando ali é muito legal poder contar com esse valor. Mas o que eu já vi também, e foi um caso muito difícil, uma paciente minha que, inclusive... Ela é executiva e colocou no LinkedIn dela, viralizou, então por isso que eu posso falar aqui, só não vou colocar nomes, mas ela estava na empresa, tinha esse benefício, quando ela ia congelar, ela foi demitida. Então ela ficou contando com esse grande benefício do congelamento de óvulos, ela contava com aquilo, foi demitida, perdeu. Esperou, né? Esperou. E foi muito triste, por isso que viralizou, porque várias pessoas se identificaram com isso. Então, sim, eu vejo que mudou, mas eu acho que essa mudança só vai... Levantei aqui um ponto bem polêmico, né? Polêmico. E aqui, um ponto que não vai dar tempo, provavelmente, da gente conversar, que nem é o objetivo aqui, mas eu acho que só vai mudar quando os direitos forem mais próximos entre homens e mulheres. Quando, de fato, tiver uma licença paternidade digna, porque dias, isso não é uma paternidade digna. Que os homens ali, que os cargos masculinos perguntem também para esse homem ali, que acabou de se tornar pai, como é que está sendo a paternidade? Você está conseguindo dormir? Olha, você pode vivendo chegar... Aquilo, você pode, né, eu vou flexibilizar o teu horário, não é só o da mulher. Eu vou flexibilizar o teu horário para você chegar mais tarde ou para você chegar mais cedo. A sua mulher trabalha onde? Como é que vocês estão dividindo as tarefas? Porque daí os dois podem crescer, os dois podem trabalhar, os dois podem cuidar das crianças, mas não é isso que acontece. Então, nitidamente, vocês estão vendo que eu fico mexida com esse assunto. E vejo que esse assunto é um assunto que ele está distante de ter um equilíbrio entre homem e mulher. Porque daí a gente fala muito sobre a mulher, sobre o cuidado da mulher, mas ninguém está olhando para esse pai. E esse pai acabou de se tornar pai tanto quanto. O bebê fica doente, a escolinha liga, a gente já sua frio, porque, meu Deus, eu preciso buscar essa criança, mas eu tenho que trabalhar, como é que eu vou fazer? E o pai... A escolinha não liga nem pro pai, o pai não vai buscar, o pai ele fica lá no trabalho, sai no horário normal. Isso é claro, é o padrão, existem casos específicos, mas geralmente a mulher tem que se virar em 1000 para buscar aquela criança. Ela talvez falte ao trabalho e o homem
provavelmente não vai ter nenhuma mudança no dia a dia dele. Eu acho que vai mudar quando flexibilizar pra ele também. Quando ele falar, olha, hoje à tarde eu vou sair às 4 porque eu preciso levar meu filho pro pediatra. Inclusive, uma vez, eu lembro que uma única vez eu não pude ir na pediatra. E aí a secretária me ligava e falava assim, Isabela, você quer que eu mude a data? Eu falei, não, o pai vai levar. Mas você não quer pra você ir junto? Eu falei, não, quantas vezes eu já fui sozinha, ninguém perguntou. Mas no dia que ele vai sozinho, tá tudo bem. Ele é pai, ele sabe cuidar das 2 filhas. Sim, tá tudo certo, perfeito. tá tudo bem. Mas é isso, parece que não tem esse espaço. E no mundo empresarial, acho que isso é muito distante. Muito distante. E ele, concordo, não, acho que muito. os homens não fazem questão de ter essa conversa. Não fazem. Tá Não muito faz. confortável. Exato, não fazem Tá, questão. é muito diferente. E aí o cara tá trabalhando muito mais, logo ele merece ser promovido. Uma mulher que não tá trabalhando, que sai cedo, que chega tarde. Melhor não, né? Que É. tá Melhor fazendo, não. na verdade, a mulher faz dupla jornada, né, gente? Mãe, Então não é só uma questão de os confia- salários estão iguais, não. É porque os homens estão trabalhando mais, porque as mulheres estão tendo que cuidar de certas flexibilidades que os homens não podem. Nem, Faz enfim, todo sentido. esse lugar. Agora, é muito interessante tudo que a gente falou até aqui, e eu quero fazer uma provocação, que eu acho que é bacana, né? Você começou abrindo, falando que você se encontrou na criação desse novo, do seu trabalho, né? Por uma questão financeira. Gente, como lidar com as finanças? Como organizar tudo isso? Quando a gente tem filho, quando a gente está num emprego novo, quando você contou, eu tive a minha primeira filha, já comecei a atender porque eu amo, mas também porque profissional liberal é diferente. Por exemplo, eu que pude desesperador. ficar 4 meses de licença, hoje são 6 meses e acho super merecido, mãe merece. Né? Mas para o profissional liberal, gente, essa organização das finanças, né? Esse planejamento todo, ele começa antes, né? O ideal seria divide sempre... um pouco essa experiência de vocês, né, conosco. Eu adoro o assunto educação financeira, porque eu passei muito perrengue na minha vida, assim. Eu digo, eu comecei trabalhando como modelo, e aí como modelo também é outra coisa que as pessoas acham que é um glamour, que você aparece na TV, nos comerciais, mas é um comercial aqui, que você ganha uma grana, aí você fica às vezes 4, 5 meses sem pegar um trabalho bom. Aí mais e aí quando eu comecei a trabalhar, eu falei, ok, preciso pagar minha faculdade, eu morava no Rio de Janeiro, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar tudo, comida, alimentação, transporte, enfim. E eu tinha que fazer aquele dinheiro render. E aí, a partir dali, eu comecei, eu preciso pegar esse dinheiro, sumir com ele, guardar, e ir tirando bem aos pouquinhos para que ele vá me sustentando pelo tempo que eu consiga, que eu possa até o próximo chegar. E eu fui aprendendo a viver dessa forma. Como atriz, mesma coisa, comecei a ganhar bem e tal. Maior parte na época, eu não era nem casada, nem tinha filhos, eu conseguia guardar uma parte do dinheiro. E isso foi me ensinando, e eu tenho até, por conta desse histórico, eu tenho sempre um medo do futuro. E eu sempre acho o investimento, eu comecei a investir muito cedo pensando nisso. Eu preciso sempre ter um dinheiro guardado, que eu não olhe para ele querer um dinheiro proibido, eu só uso quando realmente eu preciso. Então eu comecei com a minha reserva de emergência e tudo mais. Quando eu engravidei do meu terceiro filho, foi um grande susto, porque eu usava DIU e me descobri grávida. Foi um grande susto, e eu tava fazendo obra, e obra é aquela coisa que você acha que vai gastar X, você gasta 3X. Eu tava num momento assim, desesperada, e aí descobri a gravidez, eu falei, ok, como faremos? E aí eu lembro que logo que eu descobri, veio uma matéria no Fantástico. O empobrecimento. O que mais causa empobrecimento são os filhos. Eu no terceiro. Grávida no momento, então. Assim, e era uma preocupação que eu acho que todo mundo, seja uma gravidez planejada ou não, a gente se preocupa com o lado financeiro. Então, eu sempre falo, viver um nível abaixo do que se ganha assim, também é um privilégio. Vamos falar que tem gente que vive ali com tudo muito contado e que não tem onde cortar. Conta como é. Brasil, né? Infelizmente, isso é a realidade da maior parte dos brasileiros. Sim. Mas tendo a possibilidade, gastar um pouco menos, morar num lugar um pouco mais simples, ter um carro mais simples do que você poderia fazer, menos atividades, sabe? Eu fico pensando, até o lazer é super importante, inclusive para a saúde mental, mas o que você pode fazer? Você pode, de repente, em algum lugar gratuito, pode em algum lugar um pouco mais barato, tentar fazer viver abaixo, para mim é o principal. E
ir montando aos pouquinhos uma reserva de emergência. Gente, que seja assim, R$50 por mês, que seja R$100 por mês, separar um pouquinho e não é esperar sobrar no mês, porque nunca vai sobrar, nunca, não importa se você ganha R$200 mil, você vai gastar tudo se você não tirar no começo do mês. Chegou, guarda, põe ali no cantinho e é o dinheiro que eu falo, é o dinheiro proibido, é o dinheiro que você só vai pegar, é uma emergência. Ok, tem uma situação, não vou me endividar no cartão de crédito para não mexer, não. Aí você tira. É para isso, é para você não fazer uma dívida maior, para você não ter uma grande questão. E assim você começa aos pouquinhos e, se possível, as pessoas esperam sempre. Meu marido tinha isso quando eu conheci ele, ele falou, não, daqui a pouco eu vou começar a investir, mas quando tiver um pouco melhor, deixa eu ganhar mais, deixa eu começar. E o tempo, os anos se passam, esperando chegar um momento em que tudo vai estar ideal. Só que você começa a ganhar mais, graças a Deus, as pessoas tendem a ir sempre melhorando e gastar mais também. Também. Sim. Então, é hoje que a gente tem que começar. E não importa o quanto, né? Não importa o quanto, é começar, com um pouquinho que seja. Porque é também uma questão de hábito. Eu falo que a questão de investir, por exemplo, é quase que um jogo. Porque você coloca... eu gosto de renda variável. Então, ações. Tem ações de R$10. Você pode comprar uma ação, aí você vai ver, olha, esse mês eu vou botar 20. Rendeu alguns centavinhos, sei lá, fundos imobiliários que a gente todo mês. Você pode ir começando bem aos pouquinhos e vai pegando o jeito. E é a constância que vai te ensinar a fazer isso de uma forma mais... A gente pode aumentar as horas desse podcast gente, aqui. Eu ia falar isso. Porque atriz, mãe, influenciadora. Conselheira financeira, gente, consultora financeira. Não é? Não, é de outro mundo. Ela tá até explicando pra gente. A gente 5 horas aqui pra entender como é que... Não mexe um pouco. Gente, eu quero saber essa parte também, né? Eu acho que um ponto que é bem interessante aqui é o quanto que dinheiro é um tabu. Nossa. E a gente precisa acabar com isso. É um assunto super difícil, mas precisa parar. E algo de geração, eu sinto isso porque eu ouço muito dos meus pacientes, do sofrimento que eles têm de nunca ter aprendido a lidar com dinheiro. E na minha família, mesma coisa, né? Meu pai nunca conversou com a gente sobre dinheiro. Eu nunca soube se estava faltando, se tinha em excesso. Eu sabia que dinheiro estava ali, aparecia, tipo, quase caía da árvore, sabe? Eu não sabia. E meu pai, né, não dizia muito não pra gente, enfim. Eu não aprendi a lidar com dinheiro. Nem com falta, nem com excesso, nem com contas, não sabia. E eu acho que isso todo mundo está perdendo nessa história, porque é tão importante saber como se ganha, como se gasta, a falta, conversar sobre como ganhar mais, porque aí um outro lugar, que é um lugar do feminino, inclusive assisti uma palestra há muitos anos atrás, acho que bem uns 15 anos atrás, que era uma profissional do ramo das finanças, e ela falava, uma das grandes diferenças entre homens e mulheres é porque as mulheres sabem guardar, mas elas não sabem ganhar mais. Então, você pegar e precificar o teu trabalho, pegar e falar, olha, eu quero ser rica, eu quero ganhar, eu quero ter poder, eu quero liderar esse negócio todo aqui, eu quero ganhar muito. Não, é como se fosse um lugar feio, não é um lugar para as mulheres. A mulher, ela tem que conter, administrar. E aquilo, eu lembro que era um grupo de mulheres que estavam assistindo, e todas elas se identificaram e falaram, é isso mesmo. Tinha uma, no meio de uma plateia inteira, que falou, eu quero ganhar mais, eu sempre disse isso desde o começo. Mas o resto não. O resto não tinha essa ambição, era como se não fosse permitido aquele espaço para mulheres. E isso acho que começa desde uma criação, de falar sobre dinheiro desde pequenininho. Eu ia falar sobre isso. Eu ia te perguntar, você como psicóloga, se você acredita exatamente nesse ponto, né? Que a criação, ela pode ser tanto para o bem como não, né? Eu fui criada de uma forma de que a escassez estava ali o tempo todo, escancarada. Que eu já nem sei se era tanto ou não, né? Porque não se falava, mas não se explicava, mas se verbalizava demais. E eu fui crescendo e eu fui sempre tendo a dificuldade de lidar com isso. E essa dificuldade me fez não enxergar o que era uma organização financeira, e sim que o tempo todo ia faltar. É duro isso, gente. Isso é muito difícil. Viver focando na falta. Gente, eu vivi anos nisso. E o pior, você nem sabe se era realmente essa escassez, porque não era conversado. Sabe quando você não tem coragem nem de abrir a conta do banco, porque eu já sei que vai faltar? Olha que horror. Assim, eu gosto de falar isso hoje, porque depois que eu conheci o meu marido, ele é um cara extremamente assim, organizado.
planejado financeiro. E ele me ensinou que assim, R$50 é R$50, é R$10. E eu falava, imagina, eu quando juntar 1.000, 5.000, 10... Não é isso. Gente, eu passei, foi uma virada de chave na minha vida, de 10 anos para cá. O meu, antes disso, era assim, escassez, endividamento, mesmo não tendo. Olha, a ponto de afetar a minha filha, sem eu falar isso para ela, num dia assim que nós já morávamos aqui, que ela chorou e ela disse, eu só não quero mais passar pelo que nós passamos. A gente não podia nem comer uma pizza. Aí eu falei, gente, eu causei isso nela. Que meu pai causou em mim, isso é muito sério. Ele causou isso em mim, obviamente, não porque ele queria isso, sabe? Eu causei isso nela, mesmo dando tudo. Aí você pensa, mas a gente podia comer uma pizza. Por que ela sentiu assim, né? E esse é um grande... Eu sou um case de sucesso de 10 anos para cá. Por ter aprendido isso com meu marido. Mudança de mentalidade. Um case de sucesso, né? porque se ele transformou a minha cabeça para o melhor, de tudo que você disse, o quanto é importante ter esse guardado aqui, o quanto é importante, sim, viver mais simples do que você querer dar passos que você não pode, sabe? Mas tudo isso é como a gente vai formando nossas crenças, né? A gente vai ouvindo esses pensamentos, essas frases soltas de pai e mãe, eu sou de Belém, né? Então, em Belém é uma sociedade bem patriarcal, então o homem que trabalha, o homem é provedor, a mulher ela é essa administradora do lar. Se a mulher trabalhar, o dinheiro é para ela, porque o marido tem que bancar a família, tem que pagar a casa toda. Então eu cresci com isso. É muito difícil você sair desse pensamento para falar, eu também vou ser provedora. Você tem que mudar muitos pensamentos, muitas crenças. Você precisa primeiro entrar em contato com isso, novamente falando do autoconhecimento, né? De você pegar e... Nossa, por que eu não me importo com isso? Por que eu não falo sobre dinheiro? Porque é difícil falar pra mim? Porque é difícil você se colocar de alguma forma? Porque a gente vai ouvindo ao longo da nossa vida toda, e ouvindo sobre escassez, não ouvindo sobre dinheiro, ouvindo que o dinheiro nunca será um problema, ouvindo que dinheiro é coisa de homem, não é coisa de mulher. E assim a gente vai criando nossas ideias, nossas crenças, e precisando desconstruir tudo isso depois, mais pra frente, pra gente criar uma relação saudável. Exatamente. Eu acho que esse ponto do equilíbrio volta novamente aqui na mesa, do equilíbrio financeiro. Porque o que eu pensei é que a gente estava conversando aqui, para fazer uma mudança dói muito, é muito difícil. Aí dizem, mudança dói, mas o custo de não fazer é muito maior, né? Porém, muitas pessoas não arriscam por medo, etc., porque não querem perder. Tem um risco, tem algo a perder. Se você não quer arriscar para fazer uma grande mudança, porque você tem algo a perder. Ah, não, vou mudar. Mas não é bem assim, não é simplesmente mudar, né? Então, para você fazer a mudança, vai lá, coragem, aquela mudança assim que as pessoas falam que é muito romantizada. Olha a importância de começar os R$50 lá atrás, ter uma segurança financeira, porque aí eu ia trazer isso agora. Uma das grandes dificuldades do ser humano, das mulheres principalmente, de realizar essa mudança que ela tanto quer, viver o seu propósito, explorar seu potencial, seja ser atriz, fazer um teatro, ou então ser empreendedora, mudar de profissão, é o dinheiro. É o dinheiro. Olha a importância do equilíbrio financeiro. Então, quando a gente fala de propósito, tem que ter todo um planejamento. Olha a importância de falar, até de você, falar de equilíbrio financeiro, falando de maternidade. Pois é. Né? E eu considero, no meu livro, tem uma parte que eu falo sobre a importância da mulher ter uma certa independência financeira, não depender apenas do provedor da casa, do marido, porque muitas situações podem acontecer. Ele pode vir a falecer. Tem muitas variáveis. O casamento pode acabar. O casamento pode acabar. Muitos acabam. Você pode passar por uma situação de abuso, de violência, de traições, e você não tem pra onde ir, porque você não tem dinheiro. Eu já vi muitos casos de pessoas próximas que daqui a pouco passam por uma situação assim, falam, mas eu não posso me separar, pra onde eu vou? Eu não tenho nada, eu não trabalho, não tenho dinheiro. Então, assim, eu vejo essas mulheres numa situação de vulnerabilidade tão grande por não terem nada financeiramente falando, assim. Então, é preciso um cuidado, e é isso. Essa história de começar com R$50, R$20, parece muito pouco, mas se a gente olhar para trás, esse último ano passou voando para mim.
pra você. Se a gente para e olha, Sim. os últimos 5 anos, quanta coisa aconteceu, nossa, passou muito rápido. E se você vai guardando aos pouquinhos, a situação vai melhorando. Esse mês consigo guardar um pouco. Quando você vê, você tem um montante guardado. Então, e a sua mente já mudou. A sua forma de pensar mudou. E quando você vê, as coisas estão mais prósperas, sim. Então, tem que começar e tem que pensar em si, sim, porque pode acontecer alguma coisa e você pode ficar na mão. E graças a Deus, hoje nós estamos nesse século onde a mulher, ela pode ter essa independência financeira, onde, eu vou falar de outra forma, homem e mulher, para mim, nisso ela tem que ser igual. Ele é provedor, eu também sou. Eu gosto disso. Acho isso que traz muita liberdade. É isso que traz liberdade. Então, para mim, não tem, ele tem que trabalhar, vai prover. Não, tá tudo bem. É muito pesado. Tá tudo eu falo bem, que eu levanto essa divisão de tarefas. Divisão de tarefas em geral. Claro que cada família vai ter o seu acordo. Sim. Olha, eu preciso que você fique em casa, preciso trabalhar, enfim. Mas eu acho que todo mundo sai perdendo quando não existe divisão. Porque é muito pesado pro cara ser o único provedor de uma casa, porque se ele perde o trabalho dele... E aí, né? É muito pesado para uma mulher estar tomando conta da casa sozinha, porque além de muito pesado, é muito cansativo. A gente sabe que cansa muito. Então, quando tem uma divisão, olha, você faz isso, eu faço aquilo, você trabalha, não importa quanto seja, se um ganha natural, 50, o outro ganha 5. A grande questão é que os dois estão ali trabalhando, os dois estão colocando. E falar sobre dinheiro é muito importante. Isso que você falou de falar, o casal tem... Quando eu comentei sobre isso, muitas pessoas falaram, não faço nem ideia de quanto meu marido ganha, ele não sabe quanto eu ganho. Eu falei, gente, vocês são casados e vocês não conversam sobre dinheiro. E aí existem contas para pagar, e filhos, e hábitos. Eu quero sair e comprar uma coisa. Eu lembro, eu fiz uma... Quem era da minha idade, eu fiz uma coisa meio ridícula, mas eu gastei R$800 pra ir no show dos Backstreet Boys. Eu vou! Gente, eu falei, gente, eu sou super... Dinheiro bem gasto. Dinheiro bem gasto. Mas eu sou super controlada financeiramente. Daqui a pouco a minha amiga me ligou, amiga, vamos no show. Eu falei, tem que comprar rápido. Eu falei, como é que eu vou falar pro meu marido que eu gastei R$800 pra ir nos Backstreet Boys? Eu falei, cara, mas eu trabalho, o meu dinheiro está aqui nessa casa muito. Tudo bem. Ele pode querer ir no outro. Exato. Né? E você vai ter a liberdade de falar, cara, eu fiz a minha escolha financeira de um gasto que pra mim é muito bem gasto. Essa é uma conversa muito importante pro casal. Mas tem muita gente que sofre muito por gastar R$800 no show do Backstreet Boys, porque não pode gastar consigo. Porque não pode, Você pode gastar com o supermercado, você pode gastar com o filho, mas você não trabalha, então. Você não pode dar prazeres você pode aleatórios. Gastar com você também. Mas uma memória afetiva que vai trazer, eu pensei muito nisso, né? Independente se é o show do Backstreet Boys, mas pelo menos remete a uma época da minha adolescência, e acho que vai ser incrível. E é isso que a gente tem que buscar mais, né? E que a gente sempre está deixando para depois e não investe, que isso é investir na gente, né? Acho que é super importante. Agora nós temos 2 escritoras aqui, maravilhosas. Eu acho que nada mais justo, a gente falou bastante do teu livro, mas você falou agora, porque pelo que eu percebi, a tua última grande mudança de rota foi se tornar escritora. Você falou do doutorado, mas escritora brilhou seus olhos. Brilhou muito, verdade. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você escreveu ou está escrevendo. Conta um pouco do seu livro também, eu acho super importante. Tá, eu escrevi 3 livros, na verdade, 3? né? Foi. Porque, na verdade, se eu falar, desde que eu me tornei mãe, desde que eu descobri a minha gravidez, foi como eu elaborei, de fato, as minhas ideias. Isso é muito real. Isso aqui não é nada inventado. Eu pego, se for olhar ali, meu bloco de notas, ele é bizarro. Assim, são muitos textos. Mas tinha muitas anotações e depois vou te dar um exemplo. A gente está conversando aqui. Uma ideia me veio em mente, ouvi a Naomi falando sobre finanças. Eu falei, bom, nossa, que interessante, né? Mulheres guardar desde o começo, com R$50, eu pego, chego em casa. Eu escrevo, de verdade. Aqui é muito como eu elaboro meu pensamento. Eu escrevo 2 páginas. Que legal. E aí, nisso, se torna uma crônica. E quando eu engravidei, no dia que eu engravidei, eu escrevi. E comecei a escrever. E sempre. Nisso eu tinha um compilado gigantesco de crônicas de maternidade, de desconstruções, e assim surgiu o primeiro livro, que é Quando a Filha se Torna Mãe. Então foi o livro que eu escrevi em 3 capítulos, sendo o primeiro falando muito da minha mãe, mas é a minha mãe, da mãe dela, de qualquer mãe, que na verdade é uma forma de como a gente enxerga a nossa mãe nas suas falhas e nas suas grandes qualidades, entendendo aquilo que a gente quer seguir adiante na criação dos nossos filhos ou na nossa vida, e aquilo que a gente fala, bom, isso aqui é dela, eu não quero seguir adiante com isso. Foi a única forma que ela conseguiu, mas não tem a ver comigo, ou isso aqui me deixou uma grande falta.
Então, esse é o primeiro, e depois falando sobre as minhas desconstruções e construções. Então, esse é o primeiro, e é um livro que está bem bonito. Depois eu vou querer falar aqui com ele sobre isso. Vamos e tocando cada uma de vocês nesse lugar de filha, e no lugar, né, de quem tem filho, no lugar de mãe também. Né, em todas as desconstruções que foram necessárias para ter liberdade, para ter esse eu. Todo mundo tem que ler esse livro, gente. Eu acho que esse é um livro muito legal para todo mundo, porque, modesta parte, a gente precisa entender quem são as nossas mães, o que elas puderam nos dar, e aquilo que não foi tão legal também. Da melhor criação para pior, porque, infelizmente, muita gente tem criações muito difíceis. E os outros dois são livros infantis, que estão muito fofos. Todos eles têm um fundo psicológico, mas eu leio muito com as minhas filhas. E toda noite leio 2 livros com elas. E eu gosto muito de trabalhar as questões do dia a dia, as questões psicológicas que elas passam. Por exemplo, a Maia mudou de escola agora, nesse 2º semestre. E eu fiquei pensando aqui, né? A psicóloga não consegue parar de pensar. Eu falei, nossa, que difícil que vai ser chegar numa escola nova, é uma escola internacional, então com outro idioma, e não é que era bilíngue, ela era internacional, ela só falaria esse outro idioma que ela nem sequer fala. Falei, nossa, como é que eu me imagino nessa situação? Eu ficaria muito mal. Tipo, a gente chegar num lugar que a gente não conhece ninguém, sem falar como sem amigos, sem entender aquela comunicação, sem entender as regras daquela escola nova. Falei, bom, fui na livraria, peguei um livro lá, fui lá procurando, folheando, vi um livro que falava sobre timidez e sobre a importância de você chegar com as pessoas, isso não era meu, de chegar com as pessoas e falar, nossa, eu adoro o vermelho também, Nayumi, e tentar ali um vínculo com aquela pessoa e pronto. Relação adquirida. E aí eu li para ela, fui lendo ali alguns dias antes, para ela saber um pouco do que esperar. O que poderia, a emoção que poderia... Preparando, gente. Preparando ela, eu preparo muito a as minhas filhas. Que adulto, às vezes não sabe fazer um rapó e você está ensinando para sua filha. Tá vendo? Incrível, tá vendo? incrível. E aí os outros livros, esses outros 2 são livros infantis, nessa mesma proposta que eu acabei de citar, então é trazendo algum conhecimento psicológico de uma forma bem lúdica, e tem muitos que vão vir aí. Já vou dizendo que eu vou já vi que já desengatou aí, né? Já. Quer dizer, engatou, não desengatou, engatou. Total, tô muito feliz com essa... E conta também um pouco do seu livro aqui para nós, para quem está nos assistindo, né? Claro. A gente comentou bastante sobre essa coisa de mudança de rota, que foi o que me motivou a trazer, porque muitas mulheres acabam se perdendo nesse caminho quando se descobrem mães e querem mudar e querem ficar mais próximos dos filhos. Mas dentro disso eu acabei trazendo outras coisas. Sobre esse meio digital, que hoje em dia está tomando muito conta. Então, eu trouxe um pouco de um passo a passo de como aconteceu comigo e muitos dos conhecimentos que eu fui adquirindo nisso, para quem também tem interesse em entrar nesse meio. E essas questões femininas, né? Como, por exemplo, essa questão de você se colocar mais, de você se permitir ocupar espaços que antes não eram ocupados, porque esse é um dos medos que as mulheres têm, de ter essa independência financeira de um parceiro, e principalmente de entender quais são as suas qualidades, as suas aptidões, o que você tem interesse, o que te motiva, muito do que a gente comentou aqui muito hoje, para encontrar esse novo caminho e não desistir, e não se desmotivar, e não se perder no caminho, que nunca é tarde para a gente começar. Nunca é tarde. Que legal, muito bom. Uma parte da base do Flow, do Ligo Flow, é muito sobre isso também. Sobre a gente se reencontrar ou se encontrar e se permitir, só que simplesmente não de uma forma desestruturada, né? Tem um caminho ali para isso, mas que a gente continue acreditando, né? Porque é possível. Exato. Senão, qual é a felicidade dessa vida se a gente achar que acabou aqui, eu não vou mais mudar, não vou ser uma pessoa diferente, eu não vou evoluir, eu não vou construir algo novo? A gente não tem que viver na falta, mas a gente sempre quer desejar coisas novas, né? E eu vou pegar esse gancho e eu tenho uma última pergunta aqui. Ao longo de tantas mudanças de rota, né, que nós só falamos muito sobre isso para todas as mulheres, né? Qual foi a mais transformadora para cada uma de vocês? Para mim foi a maternidade, não há dúvidas. E assim, cada filho, uma maternidade diferente, uma Nayumi diferente, e aí mudando assim até o foco das coisas, eu me descobri uma nova Nayumi, porque eu sempre fui uma pessoa muito... Eu era insegura, eu achava que eu era só calma e tranquila e da paz. E eu sou, mas eu tenho o meu lado de sombras, eu tenho o meu lado firme, eu tenho... Que a minha filha acabou, a minha primeira filha eu digo porque ela é a mestra, né? É a quem me conduziu, como eu me tornei mãe a partir dela, e todas as experiências novas que eu tenho como mãe começam a partir dela.
E eu me descobri uma mulher muito mais forte, uma mulher com sombras, uma mulher que também sabe ser muito brava, que sabe se firmar. Então, uma redescoberta de mim mesma, que eu já era, mas estava tudo muito escondidinho ali. E foi muito bom descobrir esse lado e descobrir que a gente não é... Às vezes a gente se coloca num lugar de mais perfeição. A maternidade me trouxe as minhas imperfeições e isso me deixou mais completa como ser humano. Isso é bom. Com certeza. Sem dúvida, a maternidade. Essa resposta, ela é muito forte. Eu digo que a maternidade ela é uma terapia intensa, diária, com insights diários, com mudanças diárias. Então, sem dúvida, a maternidade é um turbilhão ali gostoso. Mudou a rota. Eu quero ler seu livro. Ali, é nítido, né? Nós também. Vamos marcar uma só para você falar bastante sobre esse livro. Vou querer. Né? Com certeza, com Muito certeza. bom. Bom, então para fechar aqui, nós vamos para o finalmente, né? Vamos para o final, acho que a gente tem que marcar uma nova. Vocês têm livros novos? Querem apresentar os livros? Chamem a gente. Venham para cá, estão convidadas já para mostrar. Porque eu acho que tem muito... Acho que escrever e colocar o que a gente sente faz a gente evoluir. Não só no que fala aqui, com pessoa, a gente consegue ensinar melhor e tal. Então, eu acredito muito nisso. Eu quero escrever um livro ainda e eu vivo reclamando de falta de tempo. Eu não tomo vergonha na cara, porque ela tem 3 filhos, ela tem 2, e eu não tenho tempo para escrever, eu não tenho 1, tá? Então, eu já aprendi alguma coisa aqui hoje com vocês. Mas, enfim, agradecer a vocês. Pena que não foi pouco tempo, não deu pra gente conversar, mas é porque tem temas que a gente quer ficar horas e horas aqui trazendo. Lembra do Divertidamente? Foram, assim, quando um tema é bom. E vocês aportaram muito aqui. Obrigada. A gente pede para vocês curtirem o canal, ativar o sininho, comentar, para que essa mensagem chegue para mais mulheres, porque esse tema é muito rico e muitas mulheres precisam ouvir. Talvez alguém precise ouvir isso hoje e você tenha a oportunidade de passar essa mensagem, compartilhar essa mensagem. E ligue o Flow. Obrigada, meninas. Obrigada. Delícia. Tchau, tchau para quem está em casa.